Muito bem. Pessoal, nós acompanhamos uma parte de um evento muito interessante que aconteceu na semana passada aqui em Ponta Grossa, mais especialmente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha hoje o professor Miguel Arcanjo de Freitas Júnior, ele que foi uma das pessoas que se envolveu nesse evento muito bacana. Inclusive o Miguel esteve dias anteriores na Câmara de Vereadores para falar cara a cara com os vereadores, fazer a convocação para que eles aparecessem nesse evento. E nós estamos aqui desprendidos da política, do lado ruim da política, porque nós tivemos lideranças políticas nesse evento, que inclusive são importantes. E eu entendo até que quando a política ela age dessa forma, para dar uma força para a área da educação física e esporte, em eventos que são promovidos por pessoas que entendem do assunto, a política ela se torna muito boa. Quando a política ela entra no lado do cara que quer aparecer na foto, mas não sabe nem o que está acontecendo, esse é o lado péssimo da política. Aliás, no nosso Brasil ele tem muito disso, né? Gente que não entende nada, falando e fazendo e usando o dinheiro nosso da pior forma possível. E daí nós temos um país assim como é o nosso país hoje, um país desconfiado, um país sem ética, um país sem moral, né? E uma riqueza tão grande, né? Na sua questão física, mas tão pobre do espírito por parte dos políticos. Miguel, não sei se funcionou como um desabafo, mas na verdade eu queria fazer a entrada para que as pessoas entendessem que o que nós vamos conversar agora é com absoluto interesse na nossa área, educação física, esporte, lazer, futuros, né, os rumos que podem ser tomados. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui nesse bate-papo e você que vai me contar o que aconteceu de bom nesse evento lá. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Beiur. Boa noite, telespectadores do programa Companhia do Esporte. É uma satisfação muito grande estar aqui e poder socializar, a partir do teu programa, um pouco do que acontece e aconteceu na noite de segunda-feira passada. Uma vez que, como sempre, você esteve conosco, mas em função do programa ser ao vivo, você precisou se ausentar. Eu gostaria de começar refletindo um pouco sobre o que você falou, né? Que eu acho que é uma grande preocupação e uma grande questão que nós temos no nosso país e principalmente no momento atual. Acho que isso veio uma crise aí ética e quando nós falamos em política, a primeira coisa que as pessoas fazem é rechaçar, é se afastar. Eu não quero dialogar sobre política, eu estou fora. Mas dentro do processo democrático, e aí a gente pensar a partir da Constituição de 88, né, nós temos os nossos representantes políticos e nós precisamos fazer com que eles efetivamente nos representem. Talvez um dos grandes problemas que nós temos é que nós votamos nas pessoas, cumprimos a nossa obrigação e depois nós esquecemos dessas pessoas. E até mesmo de cobrar delas, né? E enquanto as pessoas de bem não estiverem envolvidas na política, as pessoas do mal vão dominar. Certo. Isso que, infelizmente, acaba acontecendo em todos os setores e muito mais ainda no esporte, que não é considerado um setor prioritário. Então, o que nós fizemos foi chamar uma audiência pública, né, a partir de alguns políticos, e aí independente de partido político, alguns políticos que compraram a causa. E acho que isso é uma coisa importante, porque quando nós pegamos, e aí para pensar, né, só para situar o nosso telespectador, eu sou formado em Educação Física, eu fiz um mestrado em Ciências Sociais, eu fiz um doutorado em História e trabalho no mestrado de Ciências Sociais e me sinto na obrigação, enquanto cientista político, enquanto cientista social, de refletir e de dar um retorno, principalmente para a nossa causa. E aí quando a gente fala em política pública, nós temos dois aspectos que precisam ser pensados. O primeiro deles, que é uma questão política mesmo e que é administrativa e que aí tem a ver realmente com tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões têm muito a ver com os partidos políticos, com o interesse daquele político que está lá. Mas nós temos também uma definição que se dá do ponto de vista institucional, que aí é aquilo que deve ser feito a favor do povo, a partir do interesse do povo. E a audiência pública é um dos mecanismos que veio com a Constituição de 88 como uma possibilidade da população se manifestar. Sim. E o que nós fomos levar e demandar para os nossos políticos nada mais é
do que algo que já foi apresentado em uma audiência pública da saúde, onde foi feito uma consulta pública com a população de Ponta Grossa, com mais de 30 mil pessoas, e apareceram 4 prioridades, né? Apareceu saúde, apareceu pavimentação, segurança como terceiro item, e o quarto item foi esporte. Não tem como o político, o poder público, quem quer pensar um pouquinho em atividade física e esporte, ignorar um número tão expressivo como esse, né? Não deveria ter, mas infelizmente tem. E aí a nossa alternativa é fazer com que as pessoas que estão lá para nos representar assumam um determinado posicionamento. Posicionamento esse que, através do teu programa, gostaria de conclamar a nossa classe, que nós precisamos agir como classe. Porque enquanto nós estivermos agindo individualmente, nós nunca seremos respeitados enquanto classe. Enquanto cada um estiver pensando no seu problema e falar assim, não, essa atitude não me envolve diretamente, então isso não é um problema meu, nós vamos ser gestados sim por pessoas que não são da nossa área. Nós vamos sim ser comandados por pessoas que não sabem absolutamente nada de esporte. E não sabem absolutamente nada de esporte, não tem força política e não tem capacidade para fazer a gestão dos recursos públicos. E aí acaba acontecendo o quê, Benhur? Aquilo que aparece aqui. Nós temos as meninas jogando de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem fazer uma articulação com as empresas que estão no nosso parque industrial para que elas possam investir no esporte, ter o desconto do tributo do município ou buscar uma lei de incentivo que possibilite a essas pessoas ter um retorno. Vender o peixe com propriedade. Né? Esse eu entendo assim, porque não adianta você levar o prefeito, levar um deputado a uma empresa e, de repente, qualquer uma dessas pessoas, representantes do povo, não entenda do que está falando. Né? Obviamente, o empresário, que às vezes até quer investir, ele não vai sentir confiança nenhuma. Mas eu vejo também uma luta muito interessante da sua parte, em especial, Miguel. Eu tenho visto você muito envolvido com essas situações, em cobranças até de questões de cargos dentro da prefeitura, especialmente na Secretaria de Esportes. E é uma situação parecida com aquilo que eu vivia praticamente 10 anos atrás, quando nós fomos cobrar da então secretária de Educação o porquê que o município não cumpria uma lei onde nós tínhamos, na época, 83 escolas municipais, somente 18 tinham profissionais de educação física, e existia uma lei obrigando o município a contratar professores. E a coisa estava assim há 4, 5 anos. Naquela oportunidade, Miguel, eu fui na UEPG, passei nos cursos, nas turmas de educação física, fazendo uma convocação. Eu falei para os acadêmicos na época, eu não tenho interesse nisso, eu não vou ser funcionário, não vou ser professor de educação física de escola municipal. Não que isso é um desmérito, mas eu já tenho a minha carreira encaminhada, assim como você tem a sua. Mas eu estou lá para representar os futuros profissionais. E apareceu meia dúzia de gato pingado lá e mais o pessoal da Secretaria de Esportes. O resultado disso, e pouca gente sabe, é que na época, alguns meses depois, a Prefeitura Municipal fez o concurso e hoje, praticamente, se não todas as escolas, têm o profissional de educação física. E essa, pelo jeito, é uma bandeira sua também, como profissional que é, exigindo até mesmo que a própria classe se una, né, Miguel? Sim, porque, bem, primeiro, já citei em outros momentos e eu tenho essa tua passagem como um dos fatos relevantes da nossa classe, mesmo as pessoas não tendo aderido lá, mas a tua coragem, né, em estar militando por algo que é efetivamente da classe. Né? Sem nada de político. Porque se nós formos pensar, todos nós temos as nossas profissões, mas nós temos um compromisso também com a nossa profissão que nos possibilitou estarmos onde nós estamos. Então, quando as pessoas falam que essa não é uma preocupação minha, são pessoas que não têm a mínima consciência social e política. Eu não posso continuar formando os nossos alunos, trabalhando na UEPG, formando os nossos alunos, para eles não ocupar cargos que deveriam ser deles, sim, por competência e não somente por indicação política. É uma pena que isso ainda aconteça.
E aí foi com esse espírito que nós tivemos mais de 300 pessoas no auditório participando de uma audiência pública. Se nós olharmos tradicionalmente, as audiências públicas não dão 50 pessoas. Quer dizer, então, e tudo que foi definido lá foi definido democraticamente. O espaço aberto tanto para as manifestações quanto para as moções que acabaram saindo da audiência. Moções as quais, e já adianto, né, moções as quais, infelizmente, tivemos algumas moções de repúdio, porque não encaro isso com alegria. Nós gostaríamos de estar lá discutindo com o nosso secretário de esporte os caminhos possíveis para o esporte pontagrossense. Uma vez que nós não temos uma política pública para o esporte de Ponta Grossa, nós acabamos vivendo de favores de pessoas que acabam investindo pontualmente em uma determinada ação. Então, Ponta Grossa é sempre um recomeço. Nós fazemos o trabalho e nós precisamos recomeçar. Porque se essa pessoa deixar de investir, ou melhor, não encaro nem como investimento, deixar de ajudar, porque a gente não é profissional o suficiente para demonstrar que é um investimento, que nós temos um público consumidor e que o esporte fortalece a marca daquela empresa. Então, como nós não temos pessoas que conseguem fazer isso, acaba sobrando para o técnico fazer a função de técnico, fazer a função de marketing, fazer a função de repórter, enfim, fazer todas as funções. E aí o que a gente busca é auxiliar nesta estrutura, porque a partir do momento que nós tivermos uma política pública para o esporte de Ponta Grossa, nós vamos estabelecer prioridades. Veja, um dos primeiros princípios que se estabelece na economia, e acho que isso é muito interessante, né, é que a vontade do ser humano é infinita, mas o dinheiro ele é finito. Se esse dinheiro é finito, nós precisamos estabelecer prioridades. Quando nós não temos prioridades, nós fazemos tudo mais ou menos. E infelizmente, o que nós temos feito nos últimos tempos em Ponta Grossa. Tudo mais ou menos. E o que é pior, cada vez menos. Você entende, existe uma estatística, acredito até que tenha sido apresentada nesse evento da segunda-feira passada, que o investimento, o orçamento na Secretaria de Esportes, ele vem caindo. Ele caiu nos últimos 10, 15 anos? Gostaria de destacar, né, tem os documentos todos apresentados nessa audiência, e nós tivemos um dos palestrantes que fez um belíssimo trabalho pegando documentos públicos e apresentando esses documentos públicos. Algumas vezes até as pessoas acabam se expondo, porque quem está na gestão acaba acreditando que a crítica é à pessoa, mas não é especificamente a pessoa, mas a função que aquela pessoa está exercendo ou que deveria exercer. E nos últimos 10 anos, o investimento da Secretaria de Esportes ele veio caindo de maneira assustadora. Dando fundamentalmente em determinados momentos para pagar a folha de pagamento dos próprios professores da fundação, da secretaria, agora atual secretaria, né? Em outros momentos, minimamente dando para pagar o auxílio pro labore para alguns técnicos que trabalham lá, e mesmo esse recurso sendo pensado aí pela Lei de Incentivo ao Esporte, voltado para o esporte de alto rendimento, ele acaba sendo utilizado também para um programa de iniciação esportiva, para pagar os professores que estão nesse programa de iniciação esportiva. Então é mais ou menos este o cenário que nós temos do ponto de vista financeiro. Como o esporte não é prioridade, nós não temos recursos. E se não temos recursos, não tem como estabelecer uma política. Não tem projetos daí também, né? Os projetos ficam muito limitados, né? Eles ficam perdidos, né? E aí, novamente, nós voltamos assim. Quando nós não temos alguém que seja da área, essa pessoa não sabe nem quais são as possibilidades de captação de recursos. Agora, Benhur, também, em outros momentos, quando nós estivemos, né, solicitando às máximas autoridades do nosso município que olhasse para o esporte com muito carinho, e infelizmente não fomos atendidos, nós entendemos até que determinados cargos eles podem ter uma conotação mais política, no sentido de proximidade entre a pessoa que está na secretaria e a pessoa que responde pelo município. Agora, essa pessoa precisa estar assessorada por pessoas da área.
que ajudem a gestar esses projetos. Por outro lado também, o que nós conclamávamos ao nosso prefeito é porque nós temos inúmeras pessoas competentes que poderiam estar à frente da secretaria, como já tivemos em outros momentos, e que tivemos momentos pujantes no esporte pontagrossense. Seja ele pensando atividades de alto rendimento, seja ele pensando a iniciação ou pensando lazer. Eu comentava na Câmara que eu sou oriundo de um destes projetos. E a minha militância tem muito a ver com a minha história de vida. Quer dizer, de um menino pobre que veio do bairro da periferia e que vai para um projeto social feito pela prefeitura, que era o projeto Ademar Ferreira da Silva. Projeto fantástico, né? Que se encontra no esporte. E como eu perdi meu pai muito cedo, eu tenho uma pessoa que foi extremamente importante no sentido de ser uma referência. Quer dizer, então é uma formação pelo esporte, onde o profissional de educação física passa a ser uma referência e uma referência positiva. Sim. Isso fez com que eu me preocupasse, que eu estudasse, que eu fosse para a universidade, que continuasse estudando. Quer dizer, então a dívida que eu tenho com o esporte, ela é impagável nesse aspecto. Então, essa militância, ela tem muito também deste cunho. Não para falar assim, puxa, olha, não é uma história bonitinha, não. Eu fico preocupado não é com a história bonitinha que deu certo. Eu fico preocupado com a história que não deu certo, que não está dando certo pela falta de investimento. Porque essa oportunidade que eu tive com o projeto Ademar Ferreira da Silva, as crianças não estão tendo. E aí a gente vê o quanto aumenta o índice de criminalidade, a gente vê o que piora a saúde do município e os nossos gestores não estão vendo. A impressão que dá, muitas vezes, Miguel, é que se usa o dinheiro público para se fazer muito assistencialismo. Eu entendo que é uma visão burra qualquer vereador, qualquer setor público ignorar a importância da atividade física e do esporte. E eu sempre falei que se a criança, desde pequena, ela entender o esporte, a atividade física como algo importante, essa mesma criança não vai ser um adolescente. Até eu pego um caso que aconteceu em Castro, de crianças de 6 e 9 anos que causaram a maior balbúrdia num centro de educação infantil, agora nesse final de semana. Mas eu entendo assim, que são crianças que não vão tomar atitudes de vandalismo, são pessoas que vão respeitar os espaços públicos, mais do que isso, vão defender os espaços públicos, e eu tenho certeza que é muito menos fila nos postos de saúde. A impressão que me dá, às vezes, é que os políticos ficam esperando isso para fazer o assistencialismo. Olha, eu vou cuidar de você que está doente. É bom a desgraça para que o político ruim acabe sobrevivendo. A impressão que dá é isso, Miguel. É muito triste, né, nós vermos o nosso país em pleno século XXI, um país aí vencendo o subdesenvolvimento, um país pujante como o nosso, mas ainda ter uma visão tão tacanha, né, das coisas, uma visão realmente assistencialista e uma visão que é corretiva, mas não preventiva. Então, para nós, é muito triste isso quando nós não temos o esporte como um meio de formação. Sim. E aí, quando nós fazemos programas, nós vamos fazer programas para que o esporte seja a reabilitação daquela pessoa que já infringiu uma lei. Infelizmente, é horrível. Miguel, deixa eu falar um negócio. Eu não tenho, assim, o nosso programa, nós temos daqui a pouco o Operário para falar. E, claro, também muito importante, né? Você também é um torcedor do Operário, tenho certeza disso. O que de concreto saiu a partir desse evento aí? Quais são os próximos passos, se eles existirão? A gente sabe que entre elaborar passos e eles serem cumpridos, ou serem atendidos, ou serem vistos, é uma distância um pouco distante. Mas o que de concreto saiu desse evento? Bom, saiu primeiro de tudo, nós temos uma carta de princípios da educação física, os quais serão apresentados e devem ser respeitados por todas as pessoas que forem fazer a gestão do esporte na cidade. Esse documento nós estamos circulando para que as diferentes pessoas assinem este documento e que os próximos candidatos assumam um compromisso com a nossa classe. Eu acho que, de concreto, o fato de nós termos um auditório cheio, mostrando para as pessoas, quer dizer, é algo assim que nos deixou bastante satisfeitos. Né? Nós temos, foi proposto o estabelecimento de um grupo de trabalho
Esse grupo de trabalho, ele é para assessorar os nossos políticos a partir de decisões tomadas democraticamente pela população. Conduzido por diferentes pessoas, mas que pensem os diferentes aspectos do esporte. Porque se formos pensar o esporte, eles têm inúmeras variáveis. Desde o esporte para pessoas com deficiências, passando pelo esporte da iniciação, chegando no esporte de alto rendimento. E aí nós precisamos pensar essas diferentes dimensões do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de funcionalidade também. Então esses grupos temáticos, eles estarão debruçados para que nós possamos pensar políticas públicas, e o nosso sonho é que essas políticas públicas não sejam políticas de governo, mas que se tornem políticas públicas de Estado. Para o nosso telespectador, que não trabalha diretamente, nós temos a política de governo, que ela depende da pessoa que está lá naquele momento. E temos a política pública de Estado, que independente da pessoa que esteja lá, aquilo deve continuar sendo cumprido. Nós temos, por exemplo... É um legado de forma oficial. Oficial, oficial. Perfeito. A pessoa não vai ter como fugir, ela vai ter que cumprir um determinado roteiro para que determinadas ações se perpetuem, né? Isso. E eu gostaria de pegar uma deixa tua até para fazer um gancho, né? Porque, assim, numa das funções que eu exerço dentro da universidade, que é essa ligação da universidade com a sociedade, uma das primeiras ações foi a parceria com o operário. E em breve nós estaremos inaugurando o CT do operário dentro da universidade. Isso é pensar institucionalmente. E lembro a época quando nós conversávamos com o presidente do grupo gestor, essa era uma preocupação dele. Quer dizer, muda a reitoria e aí acaba o projeto? Não, gente. Vamos institucionalizar. As coisas não podem ser pautadas nas pessoas. As coisas precisam ser pautadas nas instituições. Quando nós entendermos dessa maneira, aquilo que é importante para a população, aquilo deve permanecer. E isso é o que está acontecendo entre o operário e o EPG, e é isso que a gente espera dos nossos vereadores, é isso que nós esperamos dos nossos políticos. Não que eles façam a vontade do Benhur, ou do Miguel, ou do Partido A, ou do Partido B, mas que eles escutem os seus eleitores, que eles escutem os cidadãos da cidade de Ponta Grossa e que atendam às demandas estabelecidas por esses cidadãos, os quais são os seus eleitores e que os senhores estão aí para nos representar. Muito bem. Miguel, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui, a forma clara como você expôs todas essas situações. Eu, como um profissional da educação física, e que hoje tenho a minha limitação de através da imprensa, poder divulgar e procurar também valorizar a nossa profissão, quero dizer que eu estou à disposição, enquanto profissional, enquanto que seja um âncora de programa esportivo, para que a gente traga, esse é um momento diferente, a gente não está trazendo a notícia do gol, do saque, da braçada, do salto, mas a gente está falando de uma coisa muito importante, que não tem como objetivo de consagrar pessoas que já têm uma história de vida, mas dar oportunidade para uma comunidade, para que ela seja bem assistida, para que ela seja valorizada e ela tenha um horizonte, né? Acima de tudo, ela tem um horizonte. Agradecer muito a tua presença aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, Benhur, e ficamos aí à disposição. Espero poder retornar ao programa e aí com melhores notícias, né, de uma política pública consolidada ou dos grupos de trabalho, e isso é um compromisso nosso. Nós vamos sim estabelecer esses grupos de trabalho e nós vamos sim demandar os nossos políticos para que eles atendam os anseios da população. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado.